O pregador. Quero lembrar novamente o nosso método de abordar este tema. Estamos em um culto na igreja e contemplamos um homem de pé dirigindo a palavra às pessoas. Depois de haver demonstrado a importância primordial da pregação e de afirmá-la como a principal tarefa da igreja, desejamos agora considerar dois aspectos da pregação: o sermão e o próprio ato de pregar. Acredito que deixei perfeitamente claro que, conforme vejo as coisas, esses dois aspectos são vitalmente importantes. Não devemos ter um sem o outro. Ambos são essenciais, e a pregação autêntica consiste na mistura correta destes dois elementos. Prosseguindo agora com o mesmo tipo de abordagem, embora considerando a pregação de maneira geral, parece-me que a próxima pergunta lógica a ser feita é esta: quem deve fazer isto? Quem deve pregar? Ou então, em termos bíblicos, quem é suficiente para estas coisas? Ou seja, quem é suficiente para entregar esta mensagem conforme a temos definido e da maneira como temos indicado? Esta é uma questão sobremodo importante, especialmente em nossos dias, quando alguns dizem que não precisamos da igreja de maneira alguma e falam sobre um cristianismo irreligioso. Todavia, mesmo entre os que ainda acreditam na igreja, a pergunta precisa ser formulada: quem deve realizar a pregação? O primeiro princípio que gostaria de afirmar é que nem todos os crentes são destinados a fazer isso. Nem todos os homens crentes devem pregar, e de maneira alguma as mulheres. Noutras palavras, precisamos considerar o que se chama pregação leiga. Isto já vem sendo praticado de modo bastante comum há 100 anos ou mais. Antes era uma prática comparativamente rara, mas hoje é muito comum. Seria interessante examinarmos a história dessa prática, mas o tempo nos impede de fazê-lo. Novamente, o mais interessante a ser observado é que esta mudança resultou de causas teológicas. Foi a mudança na teologia do século passado, de uma atitude reformada e calvinista para uma postura essencialmente arminiana, que provocou o aumento da pregação de leigos. A explicação dessa causa e efeito é que, em última análise, o arminianismo é não teológico. Eis porque a maioria das denominações evangélicas da atualidade são igualmente não teológicas. Sendo esse o caso, não deve nos surpreender o fato de que predomina em nossos dias o ponto de vista de que a pregação está aberta a todo homem e, posteriormente, a qualquer mulher. Minha asserção é que esta é uma perspectiva antibíblica sobre a pregação. É claro que existem circunstâncias excepcionais onde isto pode ser necessário, mas duvido que seja realmente um caso de pregação leiga. O que entendo por circunstâncias excepcionais é que pode ocorrer devido ao estado e às condições da igreja, falta de meios e coisas semelhantes, que a igreja não tenha condições de sustentar um homem por tempo integral na obra do ministério e, particularmente, na obra da pregação. As definições são importantes neste ponto. O ponto de vista moderno sobre a pregação de leigos, derivado principalmente dos ensinos dos metodistas e da Igreja dos Irmãos, é que essa deve ser a prática normal e não a exceção, e que o pregador é um homem que ganha vida em uma profissão ou negócio e prega em suas horas vagas. A situação excepcional que tenho em mente é a de um homem que se sente chamado para o ministério, gostaria de dedicar-lhe todo o seu tempo. Mas esse homem, por causa das circunstâncias que acabo de descrever, é incapaz de fazer isso. Ele anela pelo dia em que a igreja se tornará suficientemente forte em suas finanças e outros aspectos e será capaz de sustentá-lo para que ele consagre todo o seu tempo a essa obra. Portanto, eu não o chamaria, estritamente falando, de pregador leigo. Antes, ele é um homem que, pelo menos por enquanto, tem de ganhar a vida fazendo outra coisa, a fim de tornar possível a sua pregação. O que me interessa examinar é a noção de que qualquer homem crente pode e deve pregar. Existem alguns grupos de igreja que têm ensinado isso com regularidade. Existe até o slogan: deem ao novo convertido algo para fazer, enviem-no a pregar e dar o seu testemunho, e coisas desse tipo. Tem havido esta tendência de empurrar as pessoas à pregação. Grande parte disso pode ser atribuída à influência de Charles G. Finney,
e de L. Moody, sendo este um entusiasta da ideia de dar algo a fazer aos novos convertidos. Em que base nos mostramos críticos dessa atitude sobre a pregação? Proponho que isso se deve ao fato de que não entendemos a diferença entre dizer que todo crente deve estar preparado para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. 1 Pedro 3, verso 15. E dizer que todo crente deve pregar o Evangelho. Essa é a distinção. Todo crente deve ser capaz de esclarecer por que motivo ele é um cristão. Mas isso não significa que todo crente tem de ser um pregador. Essa distinção é ressaltada de forma interessante em Atos 8, versos 4 a 5. No primeiro versículo daquele capítulo, somos informados que levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém e que todos os membros da igreja foram dispersos, exceto os apóstolos. Depois, os versículos 4 e 5 nos informam: entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. No texto grego, tal como em nossa tradução, os dois versículos usam verbos diferentes com o significado de pregar, e esta distinção é vital. O que os dispersos fizeram, conforme alguém sugeriu que poderia ser traduzido, foi tagarelar a palavra, falar sobre o Evangelho em sua conversa diária. Filipe, por sua vez, fez algo bem diferente. Ele anunciou como um arauto o Evangelho. Estritamente falando, isto é o que significa pregar, no sentido em que estou usando esse termo. Não foi por acaso que se manteve essa distinção no próprio texto bíblico. Portanto, esta é a posição correta. Todo crente deve ser capaz de fazer o que é indicado no versículo 4, mas somente alguns são chamados a realizar o que é indicado no versículo 5. Nas páginas do Novo Testamento, esta distinção é traçada de modo bastante claro. Somente certas pessoas são separadas e chamadas para anunciar a mensagem, por assim dizer, em benefício da igreja e de maneira oficial. Essa incumbência se limita aos presbíteros e somente a alguns deles, os presbíteros que ensinam, os presbíteros que receberam o dom de ensino, os pastores e mestres. É evidente que a pregação nos tempos do Novo Testamento estava confinada aos apóstolos, aos profetas, aos evangelistas e a estes outros. Por que isto é importante? Qual é a crítica mais importante contra o que se chama de pregação leiga? A resposta é que isto parece perder de vista toda a noção do chamado. Também existem outras razões que parecem militar contra esta ideia. Meu argumento principal é este. O quadro que já apresentei de um pregador e do que ele deve fazer insiste não somente que isto é algo para o que um homem é chamado, mas também é algo que deve absorver todo o seu tempo a parte das circunstâncias excepcionais. Não é algo que pode ser feito com uma atividade à parte. Esta é uma abordagem incorreta, uma atitude errônea para com a pregação. Em primeiro lugar, consideremos o assunto do ponto de vista de uma chamada. O que é um pregador? Bem, é óbvio que um pregador é um crente exatamente como qualquer outro crente. Isto é um essencial básico e absoluto. Porém, o pregador é mais do que isso. Existe algo mais. E neste ponto entra toda a questão da chamada. Um pregador não é um crente que resolveu pregar. Não é ele quem decide fazer tal coisa. Ele nem mesmo decide abraçar a pregação como uma chamada. Ora, isso tem acontecido com frequência. Tem existido homens que apreciam a ideia de se tornarem ministros. Parece ser um tipo ideal de vida que oferece muito tempo de lazer e amplas oportunidades para leitura de obras filosóficas, teológicas ou quaisquer outras que eles desejam ler. Se porventura eles se inclinam à poesia, essa vida lhes dá tempo suficiente para escreverem poemas. O mesmo pode ser aplicado aos ensaístas ou romancistas. Este panorama do tipo de vida de um ministro atrai os jovens, e muitos têm entrado no ministério dessa maneira. Nem preciso dizer que essa atitude é totalmente errada e estranha ao quadro que obtemos nas Escrituras ou nas biografias dos grandes pregadores através dos séculos. A resposta a esse ponto de vista falso é que pregar nunca será algo que um homem decide fazer. Em vez disso, o que acontece é que ele se torna consciente de uma chamada. Toda esta questão da chamada
é uma questão fácil e todos os ministros têm lutado por ela, por ser vitalmente importante para nós. Sou chamado ou não para ser um pregador? Como você pode saber isso? A minha sugestão é que existem determinados testes. Uma chamada geralmente começa na forma de uma conscientização no espírito de um homem, uma consciência de um tipo de pressão exercida sobre o espírito, uma perturbação no âmbito do espírito. Depois disso, o indivíduo observa que sua mente é dirigida para todo o assunto da pregação. Você não pensou nisso deliberadamente, nem se assentou com frieza para considerar as possibilidades e, após tê-las ponderado, tomou a decisão de seguir o ministério. Não é nada disso. Pelo contrário, a chamada, a pregação é algo que nos acontece. É Deus lidando conosco. É Deus atuando sobre nós por meio do seu Espírito. É algo do que nos tornamos conscientes e não algo que realizamos. É colocado sobre nós, apresentada a nós e quase que constantemente reforçada sobre nós. Além disso, o que acontece no âmbito do nosso espírito é confirmado ou acentuado pela influência de outros que falam conosco ou nos dirigem perguntas. Com frequência, esta é uma das maneiras pelas quais muitos têm sido chamados à pregação. Em muitas biografias podemos ler a respeito de um jovem que nunca pensara em pregar, até que foi abordado por um ancião ou por algum membro piedoso da igreja, que lhe fez uma pergunta como esta: você não acha que talvez esteja sendo chamado a pregar o evangelho? Em seguida, aquele que fez tal pergunta dá a razão por havê-la feito. Estivera observando aquele jovem e, ao observá-lo, sentiu que deveria falar-lhe sobre o assunto. Talvez seja desta maneira que venha o impulso inicial da chamada. A minha experiência é que, de modo geral, essas duas coisas andam juntas. Este impulso se desenvolve transformando-se em interesse pelas outras pessoas. Estou contrastando isso com a ideia muito generalizada de que entrar no ministério é assumir uma profissão ou uma vocação. A verdadeira chamada sempre inclui interesse pelo próximo, a preocupação pelos outros, a percepção de que se encontram em estado e condição de perdidos, bem como o desejo de fazer algo por eles, anunciar-lhes a mensagem e apontar-lhes o caminho da salvação. Isto é parte essencial de nossa chamada. É importante, em especial, por ser um meio pelo qual podemos examinar a nós mesmos. Com frequência, tem acontecido que alguns jovens com determinados dons, ao ouvirem um grande pregador, sentem-se cativados por ele e pelo que ele está fazendo. Ficam atraídos por sua personalidade ou por sua eloquência, deixam-se comover por ele e inconscientemente começam a sentir o desejo de ser semelhantes a ele e de fazer o que ele está fazendo. Ora, isso pode estar certo, mas pode estar inteiramente errado. Os jovens podem ficar fascinados somente pelo encanto da pregação, atraídos pela ideia de ministrarem a palavra a audiências e de influenciá-las. Todas as formas de motivos falsos e errôneos podem se introduzir sorrateiramente. A maneira de nos precavermos desse perigo é perguntar-nos: por que desejo fazer isso? Por que estou preocupado com isso? E, ao menos que descubramos o interesse genuíno pelas pessoas, pelo seu estado e condição e tenhamos desejo de ajudá-las, estaremos corretos em duvidar de nossos motivos. Contudo, temos de prosseguir para algo mais profundo. Também deveria haver certo senso de estarmos sendo constrangidos. Com certeza, este é o teste mais crucial de todos. Significa que temos o sentimento de que não podemos fazer outra coisa. O Sr. Spurgeon, acredito, costumava dizer aos jovens, aspas, se vocês podem fazer outra coisa, façam-o. Se podem ficar fora do ministério, fiquem fora do ministério. Fecha aspas. Sem dúvida, eu também poderia dizer isso. Diria que o único homem chamado a pregar é aquele que não pode fazer qualquer outra coisa, no sentido de que ele não fica satisfeito com qualquer outra coisa. Esta chamada para pregar se impõe de tal modo que ele diz, não posso fazer outra coisa, tenho de pregar. Ou deixe-me apresentar o assunto nestes termos, e estou falando com base na minha experiência pessoal. Ficamos absolutamente certos da chamada quando somos incapazes de permanecer longe da pregação e resistir-lhe. Podemos tentar oferecer resistência máxima. Dizemos,
Não, continuarei ocupado com o que estou fazendo, sou capaz de fazê-lo. É um bom trabalho. Esforçamos até ao fim de nossas forças para repelir tal impulso e nos desvencilharmos da perturbação de espírito que nos assedia de diversas maneiras. Porém, acabamos chegando ao ponto em que não podemos mais resistir. Torna-se quase uma obsessão, tão avassaladora que, por fim, dizemos: nada mais posso fazer, não posso mais resistir. Conforme vejo as coisas, isso é o que significa ser chamado para pregar. Porém, averiguemos um pouco mais essa questão por meio de algo que é igualmente importante. Já insinuei isso, ou seja, que existe um senso de falta de autoconfiança e um senso de indignidade, um senso de incompetência. Quanto a isso, não existe expressão mais perfeita do que as palavras de 1 Coríntios 2, onde Paulo se refere a fraqueza, temor e grande tremor. Ele reitera a ideia em 2 Coríntios 2,16, onde indaga: quem é suficiente para estas coisas? O ensino de Paulo no tocante à chamada de Deus para esta obra específica que temos exposto em detalhes conduz inevitavelmente a essa pergunta. O apóstolo expressou desta maneira: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Compreendo que a pregação envolve isso. É inevitável que um homem se sinta indigno e inadequado. Portanto, ele não somente hesita, mas também sonda o seu sentimento e o questiona. Examina-o com bastante cuidado e esforça-se ao máximo por livrar-se dele. Ressalto isso porque, por alguma razão estranha, este é um dos aspectos do assunto que raramente é mencionado em nossa época e geração. Também é o meu argumento mais definitivo contra a ideia da pregação leiga. Consideremos o indivíduo que se estabelece como um pregador e não hesita em subir ao púlpito para pregar, e assevera poder fazer isso como uma atividade extra em suas horas vagas. O que ele sabe a respeito dessa fraqueza, temor e grande tremor? Infelizmente, às vezes, ocorre o oposto, e, confiando em si mesmo, esse homem se mostra altamente crítico e desprezador dos pregadores consagrados ao ministério, pois, embora estes não tenham mais nada a fazer além de pregar, ainda são terrivelmente falhos. O pregador que comissiona-se a si mesmo, porém, é capaz de realizar a pregação como uma atividade extra. Ora, isso contradiz totalmente o que descobrimos ser verdade a respeito do grande apóstolo e o que tem sido verdade acerca dos grandes pregadores da igreja nos séculos subsequentes. De fato, parece que, quanto maior o pregador, tanto mais hesitante ele se mostra em pregar. Com grande frequência, esses homens tiveram de ser persuadidos por ministros, anciãos e outros a se dedicarem ao ministério, visto que evitavam aquela terrível responsabilidade. Isso aconteceu com George Whitefield, um dos maiores e mais eloquentes pregadores que já honraram o púlpito. E tem acontecido a muitos outros. Portanto, o meu argumento é que o homem que se acha competente e imagina que pode realizar essa tarefa com facilidade e se precipita a pregar sem qualquer senso de temor e tremor, sem qualquer hesitação, esse homem está proclamando que nunca foi chamado para ser um pregador. O homem chamado por Deus percebe aquilo para o que está sendo chamado e compreende de tal modo a solenidade da tarefa que procura evitá-la. Nada, exceto este senso avassalador de ser chamado e de compulsão, deveria levar qualquer homem a tornar-se um pregador. Este é o primeiro motivo que faz um homem subir a um púlpito a fim de pregar. Preciso apressar-me a dizer que isso também precisa ser avaliado e confirmado, o que é feito pela igreja. O primeiro aspecto é apresentado novamente pelo apóstolo em Romanos 10. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Romanos 10, versos 13 a 15. O pregador é enviado.
Mas como podemos ter certeza de que somos enviados neste sentido e de que não estamos comissionando a nós mesmos? É neste ponto que a igreja cumpre o seu papel. Este é o ensino do Novo Testamento, não somente no tocante à pregação e ao ensino, mas também no que diz respeito aos diversos ofícios na igreja. No acontecimento descrito em Atos 6, foram estabelecidas certas qualificações referentes aos diáconos. A igreja seleciona estes homens com base nos princípios estabelecidos. Ela é ensinada quanto às qualidades que deve achar neles e procura essas qualidades. Também encontramos isso nas epístolas pastorais, onde são dadas instruções concernentes às qualificações de presbíteros e diáconos. Portanto, antes de termos plena certeza de que um homem é chamado para pregar, sua chamada pessoal precisa ser confirmada pela igreja. Tem de ser atestada pela igreja. Tenho de qualificar isso dizendo que a história da igreja e dos pregadores demonstra claramente que, às vezes, a igreja pode enganar-se. Ela já fez isso muitas vezes, rejeitando homens que, conforme comprovado pelo seu registro, como pregadores, eram chamados por Deus. Por exemplo, o Dr. G. Campbell Morgan foi rejeitado pela Igreja Metodista na Inglaterra. Mas isso é a exceção que comprova a regra. Ninguém legisla em favor de exceções e casos difíceis. Estou falando de maneira geral. Quando há um homem excepcional e extraordinário, Deus o torna conhecido de alguma maneira, a despeito dos homens, mas isso não acontece com frequência. O mais comum é ocorrer que homens se sintam chamados, quando na realidade não são, e compete à igreja averiguar isso e cuidar da situação. Eu poderia apresentar muitos exemplos e ilustrações disso. Sempre senti, ao ser procurado por alguém que me diz haver sido chamado para ser pregador, que minha tarefa primordial é colocar em seu caminho todo o obstáculo que eu possa imaginar. Além disso, exerço julgamento e faço uma avaliação de sua personalidade, inteligência e capacidade de falar. A correspondência entre aquilo que o indivíduo sente e aquilo que a igreja deve sentir é muito importante. Uma história bem conhecida a respeito de Spurgeon ilustra bem esse fato. Terminado o culto de domingo à noite, um homem aproximou-se dele e lhe disse: Senhor Spurgeon, o Espírito me diz que devo pregar aqui, neste tabernáculo, na próxima quinta-feira à noite. Bem, é deveras curioso, retrucou Spurgeon, que o Espírito nada lhe tenha dito a esse respeito. Assim o homem não pregou no tabernáculo na quinta-feira. Isso seguiu uma lógica bem sadia. Se o Espírito houvesse dito àquele homem que fizesse tal, também o teria dito a Spurgeon. O Espírito Santo sempre age de maneira ordeira. Esta é uma questão bastante sutil. A natureza, a ambição ou a preferência de um crente por certos ofícios ou trabalhos específicos pode criar nele o desejo de tornar-se pregador. E ele se persuade de que isto é a orientação do Espírito de Deus. Sei que isso já aconteceu muitas vezes. E uma das tarefas mais dolorosas que se apresenta a um ministro é desencorajar um homem que se achega a ele com essa atitude. E com que base ele o desencoraja? Existem certos testes que ele deve aplicar, e o mesmo deve ser feito pela igreja. O que a igreja deve se achar em um homem que se diz chamado para pregar? Obviamente, ela tem de procurar algo excepcional nele. É claro que ele deve ser um crente, mas precisa haver algo mais. O que a igreja deve procurar nele? Bem, vocês devem lembrar como em Atos 6, mesmo na questão da nomeação dos diáconos, que apenas cuidariam de problemas financeiros e da tarefa caridosa de alimentar viúvas, insistiu-se em que deveriam ser homens cheios do Espírito. Esta é a primeira e maior qualificação. Temos o direito de esperar certo grau em comum de espiritualidade e isso deve ter a primazia devido à natureza da tarefa. Além disso, temos o direito de esperar certo grau de segurança no que tange ao conhecimento da verdade e ao relacionamento do candidato com a verdade. E não somente isso, também deve ter paciência e tolerância. Isso é importantíssimo em um pregador. O apóstolo expressa nestes termos: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim, deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente. 2 Timóteo 2, verso 24.
Estas são qualificações básicas. Um homem pode ser um bom crente e ser muitas outras coisas. Entretanto, se lhe faltam estas qualidades, jamais poderá ser um pregador. Outro sim, ele deve ser homem que compreende as pessoas e a natureza humana. Estas são qualidades e características gerais que devemos procurar e sobre as quais devemos insistir. Somente depois de enfatizar essas qualidades é que chegamos à questão das habilidades. Parece-me que uma das tragédias da igreja moderna é que tendemos a atribuir às habilidades o primeiro lugar. Isso não deveria ocupar o primeiro lugar. As habilidades fazem parte do quadro e precisam ter seu lugar. Lembro-me de um jovem que se aproximou de mim há muitos anos para dizer-me que tinha certeza de haver sido chamado para o ministério. Ele não me disse somente isso, mas também outra coisa que me deixou preocupado. No domingo anterior, eu estivera ausente na igreja e um pregador visitante me substituiu. Meu jovem amigo conversava com aquele pregador e lhe disse que se sentia chamado a pregar e a ingressar no ministério. O pregador visitante, nada sabendo a respeito do jovem, o encorajava e elogiara, exortando-o a que prosseguisse. A verdade é que o pobre sujeito não tinha capacidade mental necessária para tornar-se um pregador. A coisa era simples assim. Ele jamais teria sido capaz de passar, ao menos, pelos exames preliminares, e ainda que, de alguma maneira, tivesse passado por esses exames, faltava-lhe a capacidade mental exigida pelo trabalho, que já descrevemos. Temos de enfatizar a inteligência e habilidades naturais. Se o homem deve manejar bem a palavra da verdade, precisa ter habilidade. O apóstolo Paulo disse que esse homem deve ser apto para ensinar. Visto que pregar significa entregar a mensagem de Deus do modo como temos descrito, envolvendo certo relacionamento entre a teologia sistemática e o significado exato de um texto, é óbvio que isso exige certo grau de intelectualidade e habilidade. Portanto, se falta um homem aquele mínimo básico no que concerne a isso, por certo ele não foi chamado para ser um pregador. Em seguida acrescento o dom de falar. Aqui novamente temos algo que tendemos a esquecer em nossos dias. Este é o motivo porque tenho ressaltado tanto o ato de pregar, o ato real de falar. O que é um pregador? É óbvio que, em primeiro lugar, ele é um orador. Ele não é primariamente um escritor de livros, nenhum ensaísta, nenhum literato. O pregador é, antes de tudo, um orador. Por conseguinte, se um candidato ao ministério não tem o dom de falar, não importando os outros dons que ele possua, ele não será um pregador. Pode até ser um grande teólogo, pode ser um homem excelente em dar conselhos e advertências particulares, além de muitas outras coisas. No entanto, por definição básica, se um homem não possui o dom de falar, não pode ser um pregador. Posso ilustrar isso com um exemplo. Lembro-me do caso de um jovem que era um excelente cientista e que se destacara e continuava se destacando nesse mistério que ele era próprio. Procurou-me para dizer que tinha certeza de que era chamado para ser um pregador. Imediatamente percebi que ele estava equivocado. Por quê? Não devido a qualquer discernimento espiritual de minha parte, mas simplesmente porque ele quase não podia expressar-se numa conversa particular, quanto menos em público. Era um homem de grandes habilidades, mas não possuía o dom de comunicação. Não sabia falar sem desembaraço, mostrava-se hesitante, vacilante e cheio de dúvidas, além de extremamente acanhado em toda a sua maneira de expressar-se. Fiz tudo o que estava ao meu alcance para impedi-lo de prosseguir ao seu treinamento. Entretanto, ele não quis ouvir-me, visto que estava tão seguro de sua chamada. Tornou-se estudante de teologia, saiu-se muito bem em Oxford e eventualmente foi consagrado ao ministério. Penso que tenho razão ao dizer que, no espaço de 7 anos, ele passou por 3 igrejas diferentes. Então, como resultado daquela experiência, ele percebeu claramente que jamais fora chamado a pregar. Retornou aos seus estudos científicos e está se saindo muito bem naquele campo. Ali é que ele sempre deveria ter ficado, porque lhe faltava aquele dom específico e essencial de falar bem. Estes pontos específicos possuem grande importância. Falo como alguém que se tem lidado com esse problema muitas vezes nos últimos 40 anos.
Seja-me permitido contar uma outra história que ilustra bem o que estou dizendo. Às vezes, o equívoco sobre a chamada não foi cometido pelo próprio indivíduo, mas por algum ministro ou presbítero que tomou sobre si mesmo a tarefa de sugerir àquele homem que deveria se tornar um pregador, chegando a exortá-lo e a pressioná-lo quanto ao assunto. Lembro-me de certo incidente ocorrido em um domingo à noite. Voltei ao gabinete após ter pregado, quando um homem veio ao meu encontro. Ele parecia muito agitado e então eu lhe disse: "Bem, qual é o problema? Como posso ajudá-lo?" Ele respondeu que não pretendia ocupar muito do meu tempo, mas queria apenas saber uma coisa de mim: se eu conhecia algum psiquiatra evangélico. "Bem", respondi, "por que você precisa consultar um psiquiatra evangélico?" Ele respondeu: "Estou em grave perturbação, estou em profunda confusão." Perguntei-lhe qual a causa da confusão. Incidentalmente, não devemos enviar uma pessoa a um psiquiatra se não temos certeza de que ele precisa desse tipo de ajuda. E a minha experiência mostra que a maioria das pessoas que pedem o nome de um psiquiatra evangélico precisam de ajuda espiritual e não de tratamento psiquiátrico. Entretanto, perguntei àquele jovem: "Por que você precisa de um psiquiatra?" Novamente ele respondeu: "Sinto-me muito confuso." "Qual é a causa da sua confusão?" Insisti. Ele me contou a sua história. Nos últimos 15 dias frequentara certa escola recentemente aberta para treinar evangelistas. Até então ele seguia a sua profissão de padeiro, no oeste da Inglaterra. Era dotado de excelente voz de cantor e usava para ajudar no trabalho de sua igreja local. Poucos dias antes, realizara-se uma campanha de evangelização em sua pequena cidade e ele fora o solista em cada noite. Terminada a campanha, o evangelista chamou aquele jovem e lhe disse: "Você não acha que é chamado para o ministério?" Conversaram durante longo tempo e, por fim, persuadiu o jovem de que deveria dedicar-se ao ministério. Ambos concordaram que ele precisava de um pouco de treinamento e o evangelista lhe disse o quão afortunado era ele, pois havia uma escola disponível para ele. Portanto, enviou-o à nova escola, onde ele ficou por 15 dias. No entanto, agora, ele vinha falar comigo extremamente perturbado. Perguntei-lhe o que acontecera. "Bem, não posso continuar nas aulas", respondeu ele. "Vejo os outros alunos fazendo anotações, mas eu não sei como fazer anotações." Ele nunca fora um bom leitor e nunca recebera aulas na forma de preleções. Por isso, é claro, estava totalmente confuso. O evangelista lhe dissera que ele era chamado ao ministério. Quem era ele para duvidar do veredito daquele homem? No entanto, senti que não podia continuar. Sentia-se tão infeliz e confuso que falara com o diretor da escola, e esta foi a primeira coisa que o diretor lhe disse ao ouvir sua história: "Penso que você precisa consultar um psiquiatra." Parece que este se tornou o conselho quase rotineiro que se dá aos crentes em perplexidade nestes dias. Por essa razão, aquele jovem estava inquirindo pelo nome de um psiquiatra evangélico. Mas eu lhe disse: "Não penso que você precisa consultar um psiquiatra de maneira alguma. O próprio fato que você está perplexo e confuso, sentindo não poder continuar, mostra-me claramente que você voltou ao bom senso, está em estado saudável e tem a mente sã." E acrescentei: "O momento em que você deveria ter consultado um psiquiatra foi quando deu ouvidos àquele evangelista e ingressou naquela escola. Mas agora você está vendo as coisas como elas realmente são. Volte e retorne à sua ocupação de padeiro e use a voz, o dom que Deus lhe deu para cantar. Reconheça que você não foi chamado ao ministério e prossiga fazendo o que você sabe fazer." Aquele homem não possuía literalmente o equipamento mental necessário e sabia disso, pois já o percebera com clareza. Imediatamente sentiu-se aliviado e despediu-se muito alegre. Seguiu os meus conselhos e reiniciou seu valioso e feliz serviço para a glória de Deus em sua igreja local. Estas são as maneiras pelas quais a igreja submete a testes o indivíduo que afirma ter recebido uma chamada. Meu argumento é que Deus age por meio do próprio indivíduo e da voz da igreja. É o mesmo Espírito que age em ambos. E quando há acordo e consenso de opinião, temos o direito de pensar que ali há uma chamada da parte de Deus.
Um homem não comissionado a si mesmo, nem é colocado no ministério apenas por pressão da igreja. As duas coisas andam juntas. Ambos os lados têm sido negligenciados. Já conheci muitos que iludiram a si mesmos. Também já conheci muitos casos de indivíduos que foram empurrados ao ministério e que nunca deveriam estar ali, por causa de ensinos falsos por parte da igreja. As duas coisas têm de andar juntas. Aqui está o começo do processo. Eis um homem chamado para pregar o evangelho. Em seguida, vem toda a questão do treinamento e da preparação. Não me proponho a entrar fundo nessa questão, nem julgar os seminários teológicos, mas há algumas coisas que eu gostaria de dizer de passagem. Minha opinião é que toda a questão do treinamento para o ministério precisa ser revista com urgência e que mudanças drásticas e radicais são necessárias. Do que este homem precisa no que concerne a treinamento? Precisa, antes de mais nada e acima de tudo, de certa quantidade de conhecimento geral e de experiência de vida. Ele é um verdadeiro cristão, passou pela experiência da conversão, mas só isso não o equipa para ser um pregador. Isso é verdade no que se refere a muitas pessoas que não são chamadas para serem pregadores. Este homem também precisa de certa medida de conhecimento geral e de experiência de vida. Por que estou enfatizando isto? Porque se ele não obteve isto, ele tenderá a ser teórico demais e excessivamente intelectual em sua pregação. Talvez ele subirá ao púlpito para abordar seus próprios problemas e não os problemas dos ouvintes assentados nos bancos. No entanto, ele está ali a fim de pregar para eles e ajudá-los. Ele não está ali para resolver seus próprios problemas e perplexidades. O modo de proteger-se disso é que este homem tenha seu próprio acervo de conhecimento geral e experiência de vida, e quanto maior, melhor. Há aqueles que dizem, e inclino-me a concordar com eles, que seria ótimo se todos quantos entram no ministério tivessem uma experiência anterior de vida no mundo, em um negócio ou uma profissão. Eles questionam a sabedoria de um sistema no qual um jovem sai da escola e da universidade, entra diretamente em um seminário e depois no ministério, sem ter qualquer experiência fora disso. No mínimo, existe o perigo de uma abordagem exageradamente teórica e intelectual, de modo que o homem por trás do púlpito sente-se realmente divorciado da vida daqueles que o ouvem. Portanto, o conhecimento e a experiência em geral são inestimáveis. Agora, gostaria de enfatizar a importância do treinamento geral da mente. Todos precisamos contar com uma mente treinada. Podemos ter um bom intelecto, mas este precisa ser disciplinado. Assim, um treinamento geral em qualquer arte ou ciência é ótimo, porque nos ensina a pensar e a raciocinar de modo sistemático e lógico. Enfatizo isso porque, conforme temos visto, no sermão deve haver o elemento de raciocínio e progressão do pensamento. Para atingirmos isso, precisamos certa medida de treinamento. Proferir aleatoriamente certo número de pensamentos sem colocá-los em ordem não ajuda a congregação. Por isso, o pregador precisa ter uma mente treinada nesse sentido geral. A forma particular desse treinamento não importa, contando que produz uma mente treinada que, em seguida, pode aplicar-se à obra específica do pregador. Por igual modo, o conhecimento e as informações gerais serão muito valiosas ao pregador e à sua pregação. Isso ajudará a ilustrar e a dar conteúdo às suas mensagens que ele expõe aos ouvintes, permitindo que a acompanhem e a assimilem com mais facilidade. Porém, deixando de lado um treinamento geral, desejamos agora falar sobre um treinamento mais especial. O que é necessário neste particular? Darei apenas um esboço geral e amplo. Em primeiro lugar, e acima de tudo, deve haver o conhecimento da Bíblia e de sua mensagem. O homem que se mostrar deficiente quanto a isso jamais poderá ser um verdadeiro pregador. Tenho enfatizado todo o conselho de Deus, tenho ressaltado todo o esquema e o plano de salvação, bem como a importância da teologia sistemática. Não poderemos ter essa teologia se não tivermos um conhecimento completo da Bíblia, um conhecimento da Bíblia inteira e de sua mensagem. Isto, portanto, é uma parte vital do treinamento. Qual é o lugar do conhecimento das línguas originais?
são de grande valor quando se trata de exatidão e nada mais além disso. Não podem garantir a exatidão, mas podem promovê-la. Faz parte da mecânica da pregação, embora não seja o fator mais importante, o fator crucial, todavia, é importante. O pregador deve ser bem preciso, jamais deve afirmar algo que algum membro erudito de sua congregação possa mostrar que está errado e alicerçado em uma interpretação equivocada. O conhecimento das línguas originais é importante nesse sentido. Todavia, nunca esqueçamos que o objetivo final do treinamento desse homem é capacitá-lo a pregar, a comunicar a mensagem da Bíblia ao povo, cuja vasta maioria não é constituída de eruditos nos idiomas originais ou na filosofia. A incumbência do pregador é transmitir-lhes a mensagem, é ser compreendido pelo povo. O objetivo de seu treinamento não é torná-lo um estudioso proficiente em linguística, e sim torná-lo um homem acurado no que afirma. Apresentei o assunto nesses termos porque grande parte do treinamento de nossos dias gasta muito tempo abordando criticismo negativo, lidando com ossos secos, e porque os homens se tornaram mais preocupados com isso do que com a própria mensagem. Eles perdem de vista a floresta por causa das árvores e esquecem que cumpre-lhes ser pregadores que transmitam a mensagem ao povo conforme esse povo é. Por conseguinte, caso se percam e gastem todo o seu tempo em questões de criticismo, alta crítica e coisa dessa natureza, a defesa e as respostas, e pensem que isto é tudo, não sabem o que é pregar, e as ovelhas famintas olham para eles, mas não são alimentadas. Tudo isso é apenas parte da estrutura conforme o chamarei adiante. Ou consideremos a coisa em termos de um esqueleto. Um esqueleto é essencial, mas um esqueleto, isoladamente, é uma monstruosidade, precisa ser revestido de carne. Passemos agora ao estudo da teologia. Esta é uma necessidade óbvia, como já afirmei. Não basta um homem conhecer as Escrituras, ele deve conhecê-las no sentido de extrair delas a essência da teologia bíblica e aprendê-las de maneira sistemática. Ele tem de ser bem versado em tudo isso, para que toda a sua pregação seja controlada por esse fato. Em seguida, eu apresentaria o estudo da história da igreja. Neste ponto, gostaria de enfatizar em particular a importância de aprendermos o perigo das heresias. Um homem pode ser um bom cristão e ter obtido grandes experiências e, a partir disso, imaginar que nada mais lhe é necessário. Ele possui as Escrituras, ele conta com o Espírito de Deus que nele habita, ele está resolvido a fazer o bem e assim por diante. Assim, ele tende a pensar que está suficientemente seguro e tudo lhe corre bem. Talvez descubra mais tarde que está sendo acusado de heresia, ficando atônito e admirado diante de tal coisa. A melhor maneira de nos protegermos disso é aprendendo algo sobre as heresias, como elas surgiram no passado, geralmente por meio de homens sérios e de bom caráter. A história nos mostra quão sutil é toda essa questão e como muitos homens que não tiveram equilíbrio ou não mantiveram a proporção da fé e o interrelacionamento das várias partes da mensagem foram pressionados pelo diabo a enfatizar demasiadamente algum aspecto específico, fazendo com exagero tal que, eventualmente, acharam-se em contradição direta da verdade e tornaram-se hereges. Portanto, a história da igreja é valiosíssima para o pregador. Ela não é um privilégio dos acadêmicos. Eu diria que a história da igreja é um dos estudos mais essenciais para o pregador, ainda que servisse apenas para lhe mostrar esse terrível perigo de desviar-se para as heresias ou para o erro, sem perceber o que lhe aconteceu. Ao mesmo tempo, o estudo da história da igreja lhe narrará os grandes avivamentos. Em minha experiência, desconheço outro assunto que proporcione tanto regozijo e ajuda, que tem agido mais frequentemente como um estimulante para mim do que a história dos avivamentos. Consideremos a época em que vivemos. Quão desanimadores são estes nossos dias, tão desanimadores que um homem, mesmo com a Bíblia aberta, na qual ele crê, e com o Espírito Santo habitando nele, sente-se muitas vezes desencorajado e abatido, quase às profundezas do desespero. Nessa condição, não existe melhor estimulante do que nos familiarizarmos com as épocas passadas da história da igreja, épocas que eram semelhantes
a nossa e sabermos como Deus cuidou daquelas condições. O pregador é um homem e espera abordar este assunto noutra preleção, atacado de muitos lados, e talvez o maior perigo que o ameaça seja o de tornar-se desanimado e abatido, achando que não pode mais continuar. A história da igreja, e sobretudo dos avivamentos, é um dos melhores antídotos para isso. Lembro-me de haver lido em algum lugar que o romancista francês Anatole France costumava dizer, sempre que se sentia cansado e abatido pela tendência de ficar deprimido e abatido. Aspas, nunca vou ao interior do país para uma mudança de ares e um feriado. Em vez disso, sempre vou ao século XVIII. Fecha aspas. Muitas vezes tenho dito exatamente isso, embora não com o mesmo sentido em que ele transmitia essas palavras. Quando me sinto desencorajado, exausto e esgotado, invariavelmente vou ao século XVIII. George Whitefield nunca me decepcionou. Vamos para o século XVIII. Noutras palavras, leamos a história dos grandes movimentos do espírito experimentados naquele século. Esta é a experiência mais revigorante, o tônico mais excelente que vocês conhecerão. Possui um valor incalculável para o pregador. Nada existe que lhe seja comparável. Quanto mais ele aprende sobre a história da igreja, tanto melhor o pregador será. Durante esse treinamento, ele deve se familiarizar com a história dos grandes homens do passado, dos grandes santos e pregadores. Isso agirá não somente como um maravilhoso estimulante para ele em tempos de abatimento, mas também o manterá humilde quando for tentado ao orgulho e ao espírito de exaltação. Isto é igualmente necessário. Quando o homem começa a pregar e tem apenas 1 ou 2 sermões, chega a pensar que é realmente um pregador. O melhor tratamento para isso é fazê-lo ler a respeito de Whitefield, ou Jonathan Edwards, ou Spurgeon, ou algum outro poderoso homem de Deus. Isto logo o trará de volta à terra. Finalmente, e só em último lugar, a homilética. Para mim, isto é quase uma abominação. Existem livros que exibem títulos como este: A Perícia da Construção do Sermão e A Perícia da Ilustração do Sermão. Para mim, isto é degradação. A homilética apenas entra nestas considerações, nada mais que isso. Que diremos sobre a pregação propriamente dita, o ato de pregar sobre o qual venho falando? Só me resta dizer mais uma coisa: isto não pode ser ensinado, é algo impossível. Os pregadores nascem feitos, não são fabricados. Isto é um absoluto. Se um homem não é um pregador nato, você jamais o ensinará a ser um pregador. Todos os livros tais como o ABC da pregação ou a pregação facilitada deveriam ser lançados no fogo o mais cedo possível. Porém, se um homem nasceu para ser um pregador, poderemos ajudá-lo um pouco, mas não muito. Talvez seja aprimorado um pouco aqui e um pouco ali. Como podemos fazer isso? Neste ponto, provavelmente serei um tanto controverso. Eu diria: não em uma aula de pregação, não por fazer com que um estudante pregue um sermão diante de seus colegas que passam a criticar o sermão e a maneira de apresentá-lo. Eu proibiria tal coisa. Por quê? Porque um sermão pregado em tais circunstâncias será pregado com o objetivo errado e as pessoas que o ouvem fazem-no de maneira errada. A mensagem da Bíblia jamais deveria ser ouvida dessa maneira. Ela é a palavra de Deus e ninguém deveria ouvi-la sem o espírito de reverência e a expectativa piedosa de receber uma mensagem. Quando pensamos nos refinamentos modernos, como por exemplo, gravação em vídeo, nos quais o homem vê posteriormente seus próprios gestos, etc., para mim, isto é repreensível em extremo. O mesmo se aplica às instruções sobre a conduta no púlpito ou a conduta na televisão. Há só uma palavra para tudo isso. É a mais evidente degradação, é instrução na arte de enganar. O pregador sempre deve ser natural e não consciente de si mesmo. Se durante o treinamento vocês tendem a torná-lo cônscio de suas mãos, ou do que faz com a cabeça, ou qualquer outra parte do seu corpo, lhe causa um grande mal. Isso nunca deveria ser feito, deveria ser proibido. Não podemos ensinar um pregador dessa maneira. Creio que tentar fazer isso é uma injustiça à palavra de Deus.
Então, o que o jovem pregador deve fazer? Ouvir outros pregadores, os melhores e mais experientes. Aprenderá deles muitas coisas negativas e positivas. Aprenderá o que não deve fazer e uma grande medida do que deve fazer. Que ouça os pregadores. De modo semelhante, leiam sermões, mas assegurem-se de que foram publicadas antes do ano 1900. Leiam os sermões de Spurgeon, de Whitefield, de Edwards e de todos os gigantes. Esses homens, por sua vez, liam os escritos dos puritanos e foram tremendamente ajudados por eles. Até parece que se nutriam dos puritanos. Que o jovem pregador, por sua vez, se alimente deles, ou talvez que seja conduzido aos puritanos por intermédio deles. Nesta altura, quero estabelecer uma distinção entre a pregação dos puritanos e a pregação daqueles homens do século XVIII. Talvez eu venha a desenvolver este assunto mais adiante. Eu mesmo sou um homem do século XVIII e não do século XVII, mas acredito que devemos usar os homens do século XVII tal como os usavam os homens do século XVIII. Então, qual é o elemento principal? Digo que não é nenhum desses artifícios mecânicos, exceto o mínimo possível. O que realmente importa? O elemento principal é o amor a Deus, o amor às almas, o conhecimento da verdade e a habitação do Espírito Santo em nós. Estas são as coisas que constituem um pregador. Se ele tem o amor de Deus em seu coração, se tem amor a Deus, se possui o amor pelas almas dos homens e interesse profundo por eles, se conhece a verdade das Escrituras, se conta com a habitação do Espírito de Deus, esse homem pregará. Esta é a coisa mais importante. As outras coisas podem ser úteis, mas conservem-nas nos seus devidos lugares, jamais permitindo que usurpem qualquer outra posição. Ao prosseguir para considerar as pessoas que ouvirão esse jovem pregador, descobriremos outras particularidades em conexão com o treinamento de um pregador.